Queridos, pode se assentar. Hoje o pastor não está, viu? Ele teve um imprevisto, né, de última hora, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele está fazendo a obra do Senhor e que o Senhor esteja com ele onde ele estiver, dando sabedoria, direcionamento, para que tudo saia segundo a vontade do Senhor na vida dele. Amém? Queridos, como eu já dei uma dica para vocês, a palavra é o mesmo versículo do dízimo. Então, eu queria te convidar de novo a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Só que agora a gente vai ler o A e o B, tá? Diz assim, olha: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras de carneiros. Aleluia. Queridos, antes de eu te contar tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e compartilhar com você e deixar que o Espírito Santo guie essa mensagem, eu queria te convidar a fechar mais uma vez seus olhos, para que a gente pudesse orar. E que você orasse por mim também, pedindo para que só o Senhor fale neste altar, que eu esteja sensível à voz do Senhor, ao Espírito Santo, a falar aquilo que está no coração de Deus. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Nós estamos aqui para nos consertar. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Tu és um Deus tão bom, um Deus tão poderoso, misericordioso, que nos ama tanto. E cada culto o Senhor nos presenteia com um pouquinho da bondade, dos privilégios que estão no Teu coração, das novidades de vida que está no Seu coração. Como nós temos sido abençoados, Senhor, com tudo que o Senhor tem falado conosco, levantado homens e mulheres de Deus para serem instrumentos e falar conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, nós somos gratos por te pertencer, gratos, Senhor, por poder entender, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem nos dito. Mas que hoje, Senhor, não seja só mais uma vez que a gente está no culto para ouvir, para aprender, mas que possa haver transformação nos nossos corações, que possa haver transformação na nossa mente, que a gente venha entender realmente o propósito, mas antes de entender, que a gente venha atender a Tua vontade de imediato, em obediência. Então, Senhor, fale aos nossos corações, mas que os nossos corações possam estar abertos para atender tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Me use como instrumento nas Tuas mãos, que o meu eu caia por terra e que só o Senhor fale, que só o Senhor cresça e apareça neste altar, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, que só o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que aonde, Senhor, essa palavra alcançar, que corações venham a ser transformados pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, essa palavra, ela surgiu, né, em um devocional, né? Segunda, eu vim no culto das mulheres e foi uma bênção aquilo que o Senhor tem dado à pastora Thaisa para compartilhar com nós mulheres, né? E eu creio que os homens também que assistiram os cultos também foram muito edificados. E a pastora, ela falou muito sobre a diferença de entender a palavra de Deus e de atender a fazer a vontade de Deus, que parecem palavras iguais, mas com significados diferentes e com um peso muito grande. E aí, ela nos ensinou que atender tem a ver com obediência. E fazer uma obediência na hora, né? Não você só entender o que Deus está falando e continuar da mesma maneira, mas você praticar, você obedecer, você atender. E foi uma grande bênção, e eu fui embora com esse meu coração assim,
Senhor, eu quero que o Senhor me mostre todas as mazelas do meu coração e todas as áreas que eu tenho entendido, mas não tenho atendido. Porque eu não quero só entender, mas eu quero atender, né? E amém. E chegou na terça-feira, eu fui praticar o atender, né? Então, eu levantei na hora que era para levantar, tá, irmãos? E fiz o meu devocional. Por quê? Eu entendi que o Senhor tem falado conosco e tem nos dado direções em detalhes, né? Do que é para ser feito. Só que muitas vezes nós entendemos, mas nós negligenciamos e não atendemos aquilo que o Senhor tem nos pedido. Vou dar um exemplo para você não ficar tão confuso. Vou dar o meu exemplo. Muito o Senhor tem falado comigo sobre acordar um horário. Mas eu gosto de dormir, né? E eu perco a hora. Às vezes eu acordo na hora, mas eu falo, ai, Senhor, mais 5 minutinhos. E aí os 5 minutinhos vai 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí eu falo, meu Jesus, e agora? E aí é aquele devocional corrido, é aquela vida corrida, porque aí já é os compromissos do dia a dia. E isso, o Senhor já estava me puxando a orelha há muito tempo, né? E Deus foi até mais forte comigo, mais profundo, mas eu negligenciei. E aí, quando foi na terça-feira, eu falei, olha, Senhor, chega. Chega de imaturidade, chega de falta de responsabilidade. Eu vou te atender. E eu peço perdão para o Senhor. E aí, queridos, eu fui fazer o meu devocional na hora certa. E quando eu abri a palavra, eu falei, Deus, fala comigo. Estava procurando esse versículo, saltou aos meus olhos. E a hora que eu li, e se você for olhar na sua Bíblia, não sei a sua tradução da sua Bíblia, mas na tradução da minha, fala assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, quando eu li atender, eu falei assim, eu tirei um print ali, né, uma fotinha, e mandei para a pastora Thaisa. Pastora, Deus está falando comigo, né, de novo. E mandei para ela. E ali eu falei, Senhor, eu vou estudar, porque o Senhor quer me ensinar aqui. E ali eu comecei a orar. E ler esse versículo, li todo esse capítulo. E eu te aconselho, né, uma dica para você ler também, depois com calma na sua casa, porque eu creio que muito o Senhor falará no seu coração. E aqui conta de um rei de Israel, muito famoso, que deixou que o seu coração fosse corrompido pelas coisas externas. E aos poucos ele foi se desviando das direções de Deus. Antes ele atendia as direções e a vontade do Senhor. Mas em um momento, ele deixou que todo o temor, sabe, todo o respeito com o Senhor fosse se perdendo ao longo da caminhada dele. E nesse capítulo 15, o rei Saul, ele tem uma direção vinda de Deus, que era para ele destruir um povo chamado Amalequitas. Inclusive, era para ele matar todos. Era para ele destruir desde as crianças, desde os bebês recém-nascidos que mamavam ainda, desde os homens, das mulheres, dos animais. Era para ele destruir tudo. E a direção de Deus nesse capítulo 15 foi bem claro: você vai destruir tudo. Mas quando o rei Saul chega lá para cumprir a direção de Deus, ele não destrói tudo, ele poupa Agag, que era o rei dos Amalequitas. E além dele poupar Agag, ele poupa também os melhores animais que aquele povo tinha. Por quê? Ele fala assim, olha, vamos ver se você também se identifica nisso. Porque eu me identifiquei, viu? Começando por mim. Ele pensou assim, eu acredito, eu entrando nessa história com emoção. Eu acredito que ele pensou assim, nossa, eu vou destruir tudo. Deus mandou destruir tudo. Mas aqui tem uns bois tão bons que serviria de sacrifício para Deus. Uns carneirinhos tão bons
bons, tão bonitos, tão perfeitos. É judiação, né? Deus não vai ficar triste, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Né? Quantas vezes nós caímos neste engano, né? Deus dá uma direção para a gente, você vai fazer isso. E aí a gente fala assim, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Só que aí chega na hora de você acordar aquele horário, você fala assim, mas se eu acordar 10 minutos mais tarde, eu vou estar fazendo o meu devocional, ainda vou estar no horário. Eu só vou estar um pouquinho atrasada. Mas, queridos, o Senhor falou comigo sobre nos detalhes. O Senhor tem sido específico conosco do que é para a gente fazer. E Ele tem nos falado nos detalhes. E nós já sabemos o que precisamos fazer. A única coisa é que muitas vezes nós queremos fazer igual Saul fez. A gente vai fazer, mas não faz da maneira, do jeito que Deus mandou fazer. E aí, Saul não matou os bonitinhos, os bichinhos, e não matou o rei. E aí, Samuel, que era o profeta de Israel, chega até Saul, né? E Saul fala para ele, eu fiz o que Deus mandou, mas não foi tudo, porque eu vou levantar um altar de sacrifício para o Senhor. Olha, eu trouxe os melhores dos animais que aquele povo tinha. E esse versículo que a gente leu, o versículo 22, é a resposta do que o profeta Samuel fala para Saul. Olha, você acha que para Deus é melhor sacrifícios, holocaustos, do que obedecer o Senhor? Olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Olha que forte. E eu queria te fazer pensar neste versículo, sabe? Analisar. Será que existem horas, momentos na nossa vida que nós também temos escolhido sacrificar do que obedecer? Temos escolhido poupar algumas mazelas do nosso coração, poupado algumas atitudes, achando, nos enganando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós realmente sabemos que nós não estamos fazendo da maneira com que o Senhor disse. Eu já contei esse testemunho em uma outra pregação, mas hoje o Senhor me fez lembrar disso. Há um tempo atrás, o Senhor tinha dito para mim, olha, Lídia, você vai ter que levantar, e o Espírito Santo falou para mim, você vai ter que levantar às 5 horas da manhã para você me buscar. E era um tempo de frio. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer um chazinho quente e vou buscar o Senhor. E estava no combustível que eu ia fazer isso. E saí do culto e Deus falou assim para mim assim, olha, só que é para você ir me buscar na sala. E eu falei, tá bom, fechado, encontro marcado. Amanhã, 5 horas, tô lá, Deus. E fui o primeiro dia, super feliz. Pus o louvor, busquei o Senhor. A glória de Deus desceu. No segundo dia, estava muito frio, às 5 horas. Aí eu falei para Deus, ai, Senhor. Queridos, é o jeito que eu falo para Deus mesmo, tá? Então não acho que eu estou brincando, eu estou falando a verdade. Do jeito que eu me apresento ao Senhor. Eu disse assim, olha, Deus, é 5 horas. Mas se eu posso chegar às 6, eu vou dormir só mais um pouquinho, porque está muito frio. E eu não vou aguentar, né? E eu falei, e Deus, eu não vi a resposta de Deus, eu dormi. Aí eu acordei 6 horas, orei, mas eu já vi que eu já estava errada. No outro dia eu já levantei às 7. Aí, dia de vir no culto, né? Aí o Senhor me catou pela orelha, né? Já que você não quer me buscar, eu uso alguém que está me buscando para te dar um chacoalhão. E aí Deus falou, olha, se eu estou falando que é para você orar na sala, é para você orar na sala. Não é para você orar na sua cama, não é para você orar 6 horas, não é para orar 7 horas, é para orar no horário que eu falei com você. Você está entendendo? Falei, estou entendendo. Aí comecei de novo. Só que chegou num certo período, eu já comecei a fazer feiura de novo. E aí, um dia, conversando com uma amiga minha, ela falou para mim assim, Oli, nossa, Deus é tão bom, né? Falei, ai, Deus é tremendo. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga
Não, ainda não. Glória a Deus. Aí, viu? Por isso a gente tem que glorificar a Deus. Aí, queridos, essa irmã abençoada, sabe? Ela falou assim pra mim assim, ô amiga, Deus é tão bom, né? Porque eu tinha uma amiga, ela falou. E essa minha amiga, Deus tinha um chamado para ela ir para as nações. E ela falou assim, meu Deus, eu não vou poder ir não, porque eu não posso deixar meu pai e minha mãe. E aí o Senhor disse para ela assim, ó, se for preciso, eu recolho seu pai e a sua mãe para você cumprir a minha vontade. Aí quando ela falou isso para mim, ou seja, a moça estava dando alguma desculpa, né, para não fazer o propósito de Deus. Aí eu disse assim para ela, glória a Deus que Deus falou com a sua amiga, né, que Deus abençoe ela. Mas eu entendi o recado, que Deus estava falando para mim que aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, Deus tira, né? Seja o sono, seja a saúde, seja alguém que a gente ama, porque o nosso propósito para estar aqui nessa terra, queridos, é só o propósito em agradar e fazer a vontade do Senhor. Então, que a gente possa se voltar a cumprir o verdadeiro propósito que Deus nos chamou. E se Deus tem pedido para que a gente, sei lá, eu não sei o que Deus tem te pedido, mas se Deus tem falado comigo a respeito de orar naquele horário, de jejuar naquele horário, de fazer aquilo da maneira qual Ele tem dito, é porque alguma coisa Ele fará naquele período, alguma coisa Ele usará no futuro, para a glória dEle, amém? E Saul deixou isso se perder. Ele começou a deixar que a idolatria entrasse no coração dele. Ele começou a adorar outros deuses além do Senhor. Ele começou a se contaminar com coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E sabe, queridos, é igual vir à igreja. Quando a gente vem em todos os cultos, a gente se enche do combustível. E a gente tem sede, a gente quer aprender. Aí você falta um culto. Parece que aquele ânimo vai se perdendo. Aí no outro você falta. O que você começa a ficar? Fraco. A vida com Deus é a mesma coisa. A vida com Deus, ela vai além. Ela vai além de só jejuar, de só orar. Ela vai num relacionamento com o Senhor. De se submeter em fazer a vontade do Senhor. E no momento que a gente começa a negligenciar os detalhes, as pequenas coisas que o Senhor tem nos pedido, nós começamos a perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele foi permitindo que as coisas externas fossem entrando no coração dele. E ele foi perdendo a sensibilidade, o temor a Deus. Então, quando ele toma essa atitude, Deus fala para ele tudo, e ele faz quase tudo. Ele achava que ele estava certo. Por quê? Porque o engano já reinava na mente e no coração daquele homem. Mas aí, Deus levanta o profeta Samuel para indagar ele, para lançar essa palavra, colocar ele na parede. Olha, querido, Deus prefere muito mais a sua obediência do que o seu sacrifício. Se Deus falou para você destruir tudo, é tudo. Se Deus falou para você abrir mão disso, abra mão disso. Não pense duas vezes. Não fique tentando negociar com o Senhor. Se Deus disse para você, entrega esse sonho para mim, entrega esse projeto para mim, entrega esse casamento para mim, entrega seu filho para mim, entrega essa área que te dói para mim. Não negligencie, não fique segurando, não fique com medo. Não deixe que o medo te engane e te impeça de obedecer. Mas atenda a voz de Deus e faça exatamente da maneira que Deus te pediu. Segunda coisa que eu vejo, né, que o Senhor me mostrou muito forte aqui, que Saul, ele poupou Agag. E isso gerou muitas coisas no meu coração. Que muitas vezes nós também poupamos Agag em alguma área da nossa vida. Deus falou, destrua.
mas a gente ainda não destruiu. Eu não quero você aí, mas aos pouquinhos a gente vai indo aqui assim, ó. Então que o Espírito Santo traga ao seu coração, se há algum Agag que Deus te mandou destruir, mas que talvez por medo, por dúvida, por insegurança, por medo de perder o controle da situação, você ainda tem poupado algum Agag em alguma área da sua vida. Sabe, querido, no versículo 32 ao 34, Saul não teve coragem de destruir Agag, o rei dos amalequitas. Mas Deus levantou Samuel com autoridade. E Samuel foi até Agag e o matou. E eu creio que hoje o Senhor está levantando um espírito de autoridade no meio de nós, para destruir completamente qualquer Agag que esteja na nossa vida. Porque talvez, querido, alguns bloqueios, algumas paralisações que existem na nossa vida, em alguma área dela, é porque nós continuamos poupando Agag. E o poupar Agag tem nos impedido de prosseguir, tem nos impedido de decolar, tem nos impedido de viver coisas grandes e maiores. E Samuel foi lá e destruiu. Que em nome de Jesus haja no meio de nós hoje um espírito de ousadia, de autoridade, para ir até Agag e destruir e fazer da maneira que Deus tem dito. Amém? E por último, olha, queridos, eu queria que vocês lessem comigo 1 Samuel 15, 34, 35, diz assim, ó. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu que pusera a Saul sobre rei de Israel. Queridos, a hora que eu li isso, eu fiquei chocada. Chocada. E eu falei, Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Por negligenciar o atender do Senhor muitas vezes. Por vaidade, por preguiça, por negligenciar mesmo. Me perdoa. Sabe, queridos? Saul se desviou de fazer a vontade do Senhor. Saul até entendia, mas não atendia mais a voz do Senhor. Por isso, ele foi destruído. E o Senhor se arrependeu de ter colocado este homem como rei de Israel. Sabe? Nessa hora o Espírito Santo falou para mim, muito forte no meu coração, sobre aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. A nossa família, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos. Uma geração a qual nós levaremos as boas novas do Senhor. O nosso ministério. A nossa vida com Deus. Todas as áreas da nossa vida. A nossa vida emocional. Que o Senhor nunca venha se arrepender de ter entregado algo nas nossas mãos. E nós termos negligenciado as direções dele a ponto dele se arrepender. Sabe? Muitas vezes a gente permite. Existem situações que muitas vezes a gente permite. Que esse complexo de inferioridade reine na nossa mente, no nosso coração. A gente não consegue, é difícil vencer os traumas do passado. E muitas vezes a gente não acha que é capaz de fazer algo. Mas que nada te impeça de atender à vontade do Senhor. Para que Deus não se arrependa de ter entregado para nós. A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos.
Então, mamãe e papai, se o Senhor tem te dado alguma direção com relação aos seus filhos, faça. O nosso amor por eles precisa ser moldado no Senhor, porque nós precisamos aprender a amar os nossos filhos no amor de Deus. E eu já contei esse meu testemunho, né, da TT, que muitas vezes eu vinha para o culto e eu falava assim, ai meu Deus, hoje eu estou escalada em alguma coisa e eu vou deixar ela, eu tenho que ficar procurando algum irmão para ficar com ela e dá trabalho, às vezes ela chora quando ela me vê, então eu vou começar a deixar ela. E a princípio, aquilo foi um plano ótimo. Minha cunhada falou, olha, se você quiser, eu olho a TT para você. Eu falei, que bênção. Tem criança, ela vai brincar, eu vou para o culto sossegada. E eu deixei ela. E ela foi, passeou, no outro domingo de novo. E no outro também. Eu falei, que bênção. Ó, tô 100%. E aí um dia, era dia de eu não estava escalada em nada. Eu falei, hoje eu vou levar ela para o culto. E eu estava trocando ela ainda era bem bebezinha, mas já falava. Ela falou assim para mim, assim, eu não quero ir no culto. Eu quero ir na tia Dama. Eu não gosto de ir na igreja. Daquele jeitinho dela, mas ela falou isso. E quando ela disse isso para mim, queridos, eu chorei na frente dela. Porque foi como se eu tivesse levado uma facada. E eu falei, meu Deus, a minha filha de 1 ano falar para mim que não gosta de ir na igreja. E eu fiquei assim, sem saber o que falar para ela. E na hora o Espírito Santo já me deu uma resposta. E eu virei para ela e disse assim, olha Teodora, deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu com um propósito só, de servir ao Senhor. E o melhor lugar para você estar não é na tia Dama. O melhor lugar para você estar é na casa do Senhor, é na igreja. É lá que você tem que amar estar. Chorando, eu falei isso para ela. E ela ficou olhando para a minha cara, assustadinha. Mas eu creio que o Espírito Santo ali foi falando com ela. E depois eu trouxe ela para a igreja. E depois que a gente chegou em casa, ela falou assim para mim assim, eu gosto de ir na igreja, viu mamãe? Por quê? Porque o Espírito Santo tocou no coração dela e Deus falou ali comigo. Por quê? Porque eu estava negligenciando isso. E eu estava criando que para ela, que era melhor ela estar com a tia. Lógico, a minha cunhada cuida dela com maior amor, como se fosse filha dela. Mas o melhor lugar para ela estar, quem vai cuidar dela, dos dias dela, do futuro dela, é o Senhor. E às vezes nós, pais, negligenciamos isso. Tudo bem, hoje, igreja, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde as crianças estão isoladas dentro de casa, é diferente. Mas quando tudo isso passar, não negligencie isso. Se você lá atrás, quando podia trazer os seus filhos para a escolinha, para a EBF, você escolhia deixar eles em casa, porque você talvez não poderia estar presente, você conhece seus filhos, acha que ele poderia dar algum trabalho. Isso é mentira. Mentira do inimigo. Para aos poucos roubar os teus filhos da presença do Senhor. Então que hoje essa mentira caia por terra da sua mente e do seu coração. E que você venha entender que desde bebê, eles precisam da presença do Senhor. Eles foram criados para ser adoradores. Se a sua outra área da sua vida, sabe, você tem negligenciado, às vezes, o seu casamento. Deus tem pedido para você, homem ou mulher, perdoar sua esposa, perdoar o seu passado e viver um casamento pleno no Senhor. Um casamento de perdão, de reconciliação, de amor ágape. Um amor incondicional. Amar porque eu escolho amar o meu esposo, eu escolho amar a minha esposa todos os dias. Que você obedeça ao Senhor. E deixe que os sentimentos do passado fique para trás, fique nos pés do Senhor Jesus. E que nada te impeça de viver essa vida plena no seu casamento. Se talvez é a sua vida profissional, sabe? Deus te falou para você tomar uma posição na sua vida profissional.
não sei, abrir mão do seu trabalho, ou mudar de área, mas você é apegado àquele cargo, você é apegado àquela empresa, você é apegado àquele título, não sei. Mas você sabe o que Deus tem te falado na sua área profissional. Se posicione. Não tenha medo. Mas faça exatamente da maneira com que Deus tem te dito. Porque tudo que nós temos, igreja, foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos abençoou. E na verdade, Ele nos emprestou. Nós só temos que fazer o papel de cuidar. E nós vamos cuidar da maneira que Ele está nos ensinando. Então não negligencie isso. Seja na sua vida financeira, seja na sua vida emocional, né? Muitas pessoas às vezes são ansiosas, né? E lançam ansiedade em pessoas, em alimentos. Lance a sua ansiedade no Senhor. Entregue essa área para o Senhor. Sabe? Comece a entregar a Ele. Sabe? Abra um jejum. Mas comece a se consagrar ao Senhor. Deus, eu não quero mais que isso me governe. Eu não quero mais que esse medo tome conta da minha mente, do meu coração. Eu não quero perder o temor ao Senhor, mas eu quero atender o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo continue trazendo, queridos, a revelação da palavra no seu coração. E sabe o que eu achei mais lindo? Que aí, depois disso, o Senhor, né, toca no coração de Samuel para ungir o rei de Israel. Quem foi escolhido para ser rei de Israel depois de Saul? Davi. E que achei tão lindo. Olha o que Samuel fala, né? Deus não se atenta à aparência, mas Deus olha o coração. Sabe, queridos, o que o Senhor procura em nós é o nosso coração. Não importa as suas fraquezas, não importa os seus pecados, não importa como você esteja. Talvez você se ache indigno de viver os sonhos de Deus, porque você errou. Mas se o seu coração está aberto para ser transformado pela palavra, pelo Senhor, queridos, você não tem ideia o quanto Deus se alegra ao olhar para você, ao olhar para o seu coração. Porque quando Ele viu que o coração de Saul já estava desviado dos seus caminhos e que não tinha mais o que fazer, porque nós temos que permitir o Senhor fazer, amém? Ele respeita as nossas decisões. E Saul, a decisão dele era de não permanecer na palavra do Senhor. Era de não permanecer em ter uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida com Deus, uma vida de se doar para o Senhor. Então ele levanta um novo rei sobre Israel. Um rei segundo o coração de Deus. Que nessa noite, o Senhor, ao olhar para os nossos corações, Ele não encontre um coração de Saul em nós, mas que o Senhor encontre um coração de Davi em nós. Um coração segundo em fazer a vontade de Deus. Um coração segundo a vontade do Senhor. Amém? Que você possa ser usado para cuidar da sua casa, para cuidar do seu ministério, para cuidar das suas ovelhas, para cuidar dos seus liderados, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da geração que o Senhor colocará nas tuas mãos, dos seus funcionários, das pessoas que o Senhor trará até você. Que você tenha unção, capacitação de Deus, autoridade de Deus, um coração sensível a Deus, para fazer exatamente, atender exatamente em obediência, da maneira com que Deus tem te dito. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, toda a igreja se colocasse de pé. Você que está aí na sua casa, eu também te convido a se colocar em pé. Que eu queria orar, para que o Senhor, sabe, transforme os nossos corações. Que não haja mais resistência em nós, em atender a vontade do Senhor. E que se em algum momento o Senhor se arrependeu
de ter nos levantado para cuidar, para sermos mulheres sábias, sabe? E nós temos agido de maneira tola. Se Deus nos levantou para sermos esposas segundo o coração de Deus e nós temos negligenciado isso. Se Deus nos levantou para ser homens e mulheres de Deus, para pregar a verdadeira, genuína palavra, mas nós temos nos contaminado com as coisas externas. Que hoje seja um dia de nos arrependermos, seja um dia de viver a transformação do Senhor, o dia de atender a voz do Senhor e falar: Deus, transforma meu coração, Senhor, me perdoa pelas negligências, me perdoa pelas minhas mazelas, me perdoa, Senhor, por, sabe, te desagradar, me perdoa, Senhor, de ter que fazer o Senhor ficar falando comigo toda hora. Mas Ele continua falando conosco porque Ele nos ama. Porque o seu amor por nós é incondicional. Não está condicionado a nada que a gente possa fazer. Mas Ele nos escolheu amar. Nos amar primeiro. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, por negligenciar os detalhes, por negligenciar cada direção que o Senhor tem nos dado, cada palavrinha que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, e se tornam uma mudança na nossa vida. Mas mudança, ela volta a ser o que era. Não deixe-nos, ó Deus, sair daqui mudados, mas que nós possamos sair daqui hoje, sabe, ou as pessoas que estão em casa, ao acabar este culto, elas venham receber não mudança na vida delas, mas transformação. Que a gente não venha mais entender o que o Senhor quer, mas que a gente venha atender a tua vontade, atender a tua palavra, atender o teu chamado, seja ele qual hora for. Deus, nos volta a estar sensível à tua voz. Nos volta a ter temor, a ter amor no Senhor e na tua palavra. Não nos deixe, Pai, não nos deixe negligenciar a tua voz. Que todo espírito de resistência, de negligência, que possa existir na nossa mente, no nosso coração, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nos cura, nos purifica e nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus, que ao louvarmos, Senhor, este louvor não venha ser da boca para fora, mas venha a ser verdadeiro, venha a ser pleno, Senhor, venha a ser de todo o nosso coração. Que nessa noite nós possamos entregar ao Senhor verdadeiramente o nosso louvor, o nosso melhor do nosso louvor e da nossa adoração. Que a gente venha realmente desfrutar de uma vida com o Senhor, uma vida onde ambas as partes se doam. Não é só o Senhor conosco, mas é principalmente nós para com o Senhor. Que essa seja uma verdade no nosso coração, que a gente não venha só dizer que te amamos e nós não submetemos à tua vontade, mas que a gente venha te amar verdadeiramente e realmente atender o teu chamado, seja ele qual for, seja a hora qual for, atender por inteiro, que o Senhor seja o nosso bem maior, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Desfrutarmos de uma aliança, ambas as partes se doam. Vida com Deus é desfrutarmos de uma aliança, ambas as partes se doam.
Sou eu para com Deus e Deus para comigo. Vida com Deus é muito mais do que as vãs repetições. É se render, se entregar e obedecer tua palavra. Venha viver o teu amor e o conhecer na sua essência. Vida com Deus. Vida com Deus é desfrutarmos de uma aliança. Ambas as partes se dão. Vida com Deus é desfrutarmos de uma aliança. Ambas as partes se dão. Sou eu para com Deus e Deus para comigo. Vida com Deus é muito mais do que as vãs repetições. É se render, se entregar e obedecer tua palavra. Venha viver o teu amor e o conhecer na sua essência. Vida com Deus é muito mais do que sonhos realizados. É muito mais que sermos abençoados. Sou eu para com Deus e Deus para comigo. Vida com Deus. Vida com Deus. Oh, vida com Deus. Vida com Deus é muito mais do que as vãs repetições. É se render, se entregar e obedecer tua palavra. Venha viver o teu amor e o conhecer na sua essência. Vida com Deus é muito mais do que sonhos realizados. É muito mais que sermos abençoados. Sou eu para com Deus e Deus para comigo. Vida com Deus. Aleluia. Queridos, quando o Senhor me deu essa palavra, né, veio esse louvor no meu coração, vida com Deus. E eu fiquei em dúvida, eu falei, ai Senhor, meu Deus, né? Será que é? Será que não é? Então a gente fica com muito temor. E aí o Lupete falou, pastora, você já tem um louvor final? Ah, querida, eu acho que é vida com Deus, mas eu vou buscar o Senhor ainda, né? Pra ter certeza. E eu fiquei, meu Deus, fala logo comigo se é mesmo, se não é, porque eu preciso passar pelo Lupete. E aí o Espírito Santo confirmou
confirmou meu coração. E aí eu falei, é esse mesmo. E agora eu estava ali louvando o Senhor. E eu falei, como é bom mesmo atender a vontade do Senhor nos detalhes. Nos detalhes. Porque Saul perdeu a essência. Ele perdeu o que era a vida com Deus. Mas Davi tinha o coração alinhado a fazer a vontade do Senhor, em obedecer. Por isso o Senhor o levantou. Que a nossa vida com Deus comece em se doar, comece nas renúncias, comece em abandonar todos os agagues que nos impedem de viver a vida com Deus. Que a nossa vida com Deus seja no atender, seja na obediência, seja nas renúncias. Que a partir de hoje a gente comece a desfrutar de uma verdadeira vida com Deus, aonde ambas as partes se doam. Deus para comigo, mas principalmente eu para com Deus. Amém? Que você que está aqui, volte para sua casa, debaixo da paz, do cuidado do Senhor. Você que está em casa, que você seja cada dia mais fortalecido, renovado, e que o Espírito Santo também continue falando no seu coração, e que o Senhor te revele tudo que você precisa obedecer, mudar, se transformar no Senhor, amém? Porque é só nele, queridos, só nele que nós conseguimos prosseguir. É só no Senhor, é só na presença dele que a gente consegue viver uma vida plena, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado conosco, te agradecer por cada vida que tem ouvido, que tem assistido os cultos, que tem conseguido estar na igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos proteja, nos livre de todo mal, que a paz que excede todo entendimento guarde a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa se lançar no Senhor todos os dias e entregar verdadeiramente, Senhor, todo o acargue que temos poupado na nossa mente, no nosso coração, que a gente possa estar sensível ao Senhor, à tua voz, e atentos para atender a tua vontade em todo o tempo, Pai. Nos leve debaixo da tua paz e do teu cuidado. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para todo sempre. E que Deus os abençoe. Amém?